Não é? Fica adiando. E a idade, né, Champs? O Marcel está voando. Sim. E hoje, o mercado de trabalho, falando agora de mercado de trabalho, está muito precoce, irmão. Não dá para o cara ficar com 22 anos achando, não comecei minha faculdade aí, mas tô tranquilo. Não tá tranquilo, irmão, porque tem um cara de 22 anos que já gerencia uma empresa. Verdade. Você já tá muito atrás dele. Tá muito atrás dele. Eu falava para um sobrinho meu, ele vai depois assistir isso aqui. Eu falava ao meu sobrinho assim, é difícil citar nome ou alguma coisa nessas coisas porque registra, né? A internet eterniza. Eu falava pro meu sobrinho assim, falei, um cara que mora na Penha e quer ir pra Paulista, ele pode sair de casa, para chegar 9 horas, ele sai de casa 8 horas, 8h30, 8h40 para pegar o metrô lá. Okay. Quem mora em Itaquá, precisa sair 7h30. Com risco para chegar com risco de chegar atrasado. O que isso significa? Cara, você mora em Itaquá, você mora em Mogi, aí você não tem que sair 7h30, tem que sair 10:07, 15:07. Então você tem que se situar e saber se você tem que correr mais ou menos, cara. Mas o objetivo é o mesmo, é Paulista, cara. Que legal. Então não adianta ficar lamentando, cara, porque quanto mais você lamenta, mais você perde tempo. Tipo, independente da sua corrida, corra. Vai embora, cara. Você tem que ir embora. Esse jovem, adolescente, tem que ir embora. Tem que aprender a tomar decisão. Tem que ter protagonismo, cara. Acho que o que falta, a palavra é essa. Eles têm que ser protagonistas, cara. Isso não quer dizer que eles são independentes em tudo. Mas tem muita coisa que ele vai precisar decidir. Cara, e você toma decisão em tudo. Você tá na frente do semáforo. Você olhou o semáforo, ele tá amarelo. Cara, você tem que fazer um cálculo de tempo. Tá amarelo, a distância é essa, tá vindo um carro lá, você calcula se dá para ir ou não. Decisão. Isso é uma tomada de decisão, cara. Você toma decisão a todo o tempo, cara. Não é verdade, cara? E outra coisa, você foi chamado para ser líder. Quando você vira um esposo, você é líder. Quando você é um pai, você é líder. As pessoas têm medo de liderar, né? Elas querem que todo mundo lidere ela. Porque quem não se posiciona, alguém vai se posicionar por você, cara. Vai se posicionar por você. O cara que tem 20 anos e pode escolher pela vida, quando ele tiver 40, a vida ou vai entregar o que ele escolheu, ou a vida vai chegar e falar assim, seu saldo é esse, irmão. Você não escolheu, eu escolhi por você. A vida faz isso com a gente, né, irmão? Uau. Você tá maluco. E na vida você tem muita... ou você se destaca e faz alguma coisa diferente. Ou assiste os destaques dos outros. Ou assiste as pessoas fazendo. Porque às vezes eu vi na internet um rapaz que ele falou assim, algo muito que me tocou bastante. Ele falou assim, procura uma meta da sua vida e faça diferente do que os outros fazem. Porque igual todo mundo já tá fazendo. Você tem que fazer algo diferente, né? Até sobre isso que você tá falando. Eu vejo assim, James, eu falo pra galera, quem não se posiciona, as pessoas se posicionam por você. Verdade. Alguém vai se posicionar, ou você ou os outros. E tem muita coisa que os outros não podem se posicionar por você. Até porque o cara tem a característica dele, o jeito dele, a meta dele, o objetivo dele. Você não pode querer viver o objetivo dele. Você pode até chegar onde ele chegou, mas talvez o processo seja diferente. Então, é o que eu falo, você tem que se posicionar. Você tem que saber falar, tem que se... Né? No seu início de carreira, o senhor teve dificuldades com isso? De tomar uma decisão ou tinha medo? Eu tive. E o que o senhor fez, tipo, pra... Eu comecei a trabalhar muito cedo. Com 8 anos, eu trabalhava lá no bar com meu pai. Meu pai tinha um bar, na Vila Japão. Um bar lá, criou os filhos tudo lá. Um bar tinha tudo. Tinha doce, tinha bebida alcoólica. Certo. Tinha fruta, tinha tudo. A mercearia, né? Na frente da escola Edna. E aí, nossa. Na frente do Edna. E aí, hoje lá é uma Bomboniere, né? E aí eu, com 8, 9 anos, já trabalhava ali com ele, com a capinha azul. A capinha azul de comerciante, E aí, com 13 anos, o meu pai fechou o bar. E era eu e a minha irmã mais nova, que ainda morávamos lá, em casa. Ele falou, vou abrir uma Bomboniere pra vocês. Fechou metade e abriu uma Bomboniere. O senhor com 9 anos? Com 13 anos. 13 anos. 13 anos. Com 9 era no bar dele lá. Que ele até ia me buscar no fliperama, dava uns puxão de orelha, tudo. Eu dava umas fugidas pro fliperama. Então, tipo assim, o senhor já aprendeu a trabalhar desde cedo. E era forçado, era ambiente difícil, irmão. Que tinha. 8 anos, vixe. Ou vai ou racha. Ou vai ou racha. Ou vai ou chinela. Não tinha o que fazer. Aí, beleza. Aí, quando eu abri com 13 anos, ele abriu. Um tinha que abrir às 6, pra pegar a galera que começava a chegar pra escola pra 7. E o outro tinha que fechar 8 horas pra pegar a galera da segunda aula 10 para as 8. Então, quando um abria, o outro fechava. E meu pai, quando ele ia... Graças a Deus, meu pai é vivo.
né? Tem 87 anos. E quando ele ia acordar, não era como eu acordo meu filho hoje, né? Eu já abri né, a janela Renato? e parece um terremoto, né? Passa e já ia pro comércio. Parecia o som da trombeta. Não, acabou. Aí com 13 anos começamos lá e eu comecei a orar a Deus com um propósito. Falei, Deus, eu quero expande os horizontes aí. Aí com 15 anos, o meu irmão, o cunhado dele, que até louva a Deus também pela vida do Valdir, ele trabalhava no Banco Bandeirantes, na Praça de Itacoaxetuba, onde hoje é o Mercantil. Sei. Aí ele chegou e falou pro meu irmão que ia contratar lá um contínuo, que é o office boy, na época. E na época, 1997. Nossa, não era nem nascido. Já acabou com tudo. Lascou. Eu tava indo bem, até perdi a linha de raciocínio. O cara... Deu ruim. Você tem noção disso aqui? Rapidinho, pastor. Você tem noção? Não era nem nascido, o pastor Renato já era empreendedor. Já tá... Rapaz, aí, em 1997, falou pro meu irmão. Aí meu irmão chegou e falou, Renato, vai abrir uma vaga lá e tal. Na época podia registrar já. Hoje tem o Jovem Aprendiz, né, e tal. Aí eu peguei, fiz um teste. Isso foi em fevereiro. Quando foi em junho, falaram, abriu a vaga mesmo, tal, tá aí. Aí a minha mãe, né, com todo cuidado, com o filho, tal, eu sou filho caçula, né? Certo. Eu tenho um irmão que tem idade para ser meu pai, a gente tem 18 anos de diferença. Nossa. Aí ele pegou e a minha mãe falou, Renato, mas office boy, falou pro meu irmão, né? Meu irmão chama Roberto, falou, Roberto, mas o Renato, office boy, ele vai ter que andar para todo lado aí, porque naquela época era assim, que não tinha e-mail, sim, né? Então, um papel aqui tinha que chegar lá no Boa Vista, lá em São Paulo, era GPS. da sua mala e ônibus, viação Poá, e bora, beleza. Aí o Roberto, meu irmão, falou assim, mãe, tem que crescer, é o próximo passo, ou vai ou racha. Aí minha mãe falou assim, ei, filho, eu falei, vambora. E começamos, graças a Deus, 15 anos. Aí com 17 fomos para escriturário, aí com 19 anos, o banco foi vendido para o Unibanco na época. Caixa Geral de Depósito, um banco português. Aí estávamos lá, depois foi vendido para o Unibanco. Aí no Unibanco eu tive um gerente geral que marcou minha carreira. O nome dele, Wellington. O Wellington é um cara grandão, muito gente boa. E ele sempre foi muito sincero. Eu sempre gostei de pessoas sinceras, né, no nosso caminho, né? E ele uma vez chegou em mim e falou assim, Renato, cara, você é um cara bonzinho, cara. Mas você precisa ser um cara que se posiciona, cara. Porque bonzinho só não vai. Nossa. Ele falou, do jeito que você tá indo, eu dou 6 meses pra você sair fora daqui, cara. A gente precisa de cara que pensa mais, pensa maior, né? Chacoalhou, não, me chacoalhou, né? Mesmo, olha então. Ele também vai ver isso aí depois. Aí eu peguei, ele falou assim, mas se você mudar, você vai crescer aqui. Foi tiro e queda. 2 anos... A gente estava promovido e tal. E aí, com 22 anos, se eu não estou enganado, 22 anos, eu já virei gerente. 22, 23. E naquela época, a gente está falando de 17 anos atrás. Sim. Hoje é normal você ver um cara com 21, 22 gerente, até gerente geral, sim, até superintendente. Isso que eu ia comentar. Naquela época era um negócio, né? Tanto que ele falava para mim, você tem que colocar um óculos, alguma coisa pra dar um up, né, cara? O pessoal te respeita também. Cara de gerente mesmo. Quis dizer isso, né? E aí a gente começou... Então, assim, ele foi me empurrando. Renato, você tem que crescer, cara. Você tem que se posicionar. Então, o cara foi forjando. E aí que eu falo que você tem que optar por crescer. Cara, eu tinha um cara que queria me ajudar. Se o cara quer me ajudar... eu vou ser ajudado. Eu vou aproveitar essa ajuda, entendeu? E foi aí o Marcial, o Champs, que a gente foi pra cima e começou as coisas a acontecer. Mas eu tive esse período até antes dos 19 anos, 18, 19 ali, que era muito tranquilo, tudo era brincadeira, sabe? Você tá ali e tal. Mas depois ele chacoalhou, cara, o que você quer? Se você quiser crescer, eu tô contigo e você tá comigo. Se você não quiser, você não vai me atrapalhar também. Hoje eu também vejo, Marcel, uma certa dificuldade das pessoas ouvir verdade, né? As pessoas têm uma certa dificuldade então, isso que eu ia também falar. hoje, né? Quando ele, te dá esse chacoalhão aí, Renato, você precisa mudar, você precisa... Como é que você recebeu isso? Cara, eu acho assim, eu acho que tem gente isso veio muito da sua formação, né, cara? Sim. Acho que como a gente sempre... As coisas não foi fácil. Foi legal isso que o Marcel falou, porque tem pessoas que vai falar assim, oxi, esse cara tá querendo me ensinar, esse cara quer me
me dar aula Chemes, aqui. mas E eu aí posso faz falar pra birra. você, cara. Faz birra. Tá falando que tá isso pensando existe. que existe. E hoje mais ainda, né? Com certeza. Principalmente Não, hoje. hoje, Quem é ele, ó, né? e Quem na é esse igreja não cara? foi diferente, não pensa que foi diferente. Uma vez eu fui colocado para dar aula na escola bíblica dominical pros obreiros. Nossa. E eu não era pai ainda, eu era casado, mas não era pai. E olha só, eu ia de calça jeans e camiseta, assim, Certo. beleza? Um dia um pastor chegou em mim, depois da escola dominical, e falou bem assim, ele falou assim, você já se deu conta da sala que você tá dando aula, Renato? Certo. Os obreiros. Eu falei, então, você já viu como que os obreiros se vestem? Você já viu que eles são pais, são casados e tal? E você tá na frente deles, passando conhecimento? Cara, eu não vou ficar ditando o que você deve colocar ou não. Mas Tipo, observa. dá uma... Faz uma leitura aí do... Sim. Você pode crescer mais. Ele me deu toque. Aí é a minha opção de pegar ou não. E aí Toque carinhoso, né? Não, Tipo, um jeito foi. de Ele soube falar, é. soube falar, né? Aí ele pegou... É aquela história, né? A verdade sem amor é crueldade, né? Sim. Então o cara soube não ser cruel, né? Aí eu peguei e coloquei comecei de calça sarja. Depois coloquei uma calça social, uma camisa social. E aí o negócio foi tal. Mas aí o que acontece? Teve uma pessoa para investir em mim, na questão de exigir. E eu, como já tinha feito em outros ambientes, falei, tem um cara acreditando em mim. Show. Porque é aquela questão, quanto maior a exigência, maior a confiança, né? Verdade. Quando as pessoas exigem você e pressionam você, não é porque elas querem teu mal. É porque elas confiam em você. Entender que é uma crítica construtiva. É. Tipo assim, ó, eu acho que por esse caminho aqui, que se você for por esse caminho é melhor. Né? Não é que você tá indo errado. É. Que você tá fazendo errado. Mas acho que se você fazer dessa forma aqui, vai ser Vai melhorar. melhor. Vai melhorar. Vai melhorar. Entendeu? Vai melhorar. É sobre isso mesmo. Então, eu vejo que hoje, não generalizando, mas às vezes tem pessoas que têm um pouco mais de dificuldade hoje de reconhecer que precisa melhorar. Sim. Ou saber que tá num lugar que tem pessoas acreditando nela. Se tem alguém acreditando em você, cara, aproveita esse ambiente, cara. Aproveita, porque ele pode ser uma grande ponte. Um negócio muito maior, né, cara? E às vezes a nossa dureza de não preciso não, a nossa prepotência, a nossa até soberba, faz a gente perder muita oportunidade, né, cara? Beleza, pastor. Mas você falou que começou a crescer dentro da empresa. Uhum. Nesse momento você estava empregado. Você estava... Tava. Com a Aliás, eu estava carteira empregado até registrada, uns 36 anos. Até os 36? Então, aí eu sempre lidei com indústria, sempre lidei com empresa, né? Certo. Sempre lidei com empresa. A minha área sempre foi a jurídica. E aí eu me formei em gestão financeira, e a gente foi seguindo esse caminho. Quantos anos o senhor se formou? Eu saí da escola, Já do colégio, e já comecei a faculdade. Então, tipo, Inclusive, quando eu casei, eu tinha 2 anos de faculdade. Teve gente que falou que a gente ia passar fome, um monte de coisa, Nossa. né? Que é outra parada hoje que as pessoas têm avô, né? muita dificuldade para tomar decisão sobre isso também, né, cara? Sobre esse up, né? Coloca um monte de projeto e vai deixando certas coisas que devem acontecer de lado, né? Beleza. Verdade. Aí eu peguei e estudei, fui estudando e trabalhando. E eu visitava muitas indústrias, empresas, cara. Aquilo me fascinava, né? Eu falava, que legal. Eu sempre gostei muito de ouvir as histórias da galera. Eu vim de baixo. Todo mundo veio de baixo. Certo. Todo mundo que é grande, uma grande empresa, foi pequeno. E eu ouvindo a história, eu falava pra minha esposa, vou montar a empresa qualquer hora. Uma coisa que ele falou aqui na hora que ele entrou, né? Foi. Tudo é um começo. Né? Tudo é um começo, Tá. Aí eu vou montar a empresa, tá? Em 2013, eu montei uma empresa com a minha esposa. Uma empresa de loja de roupa feminina. Em Mogi das Cruzes. A gente reside lá, montei lá. Aí Só que eu cometi vamos colocar aqui dentre algumas questões, eu cometi um erro. Todo mundo acha que tem aquela visão, a maioria eu vou abrir um plano B. Quando ele estiver bom, sai fora do plano A. Cara, o plano B sempre vai saber que ele é B. Todo mundo fala isso aí. Ele sempre sabe que ele é B, ele sempre se comporta como B e cresce como B. Né? Ele sabe disso. Você não dá atenção pra ele, cara. E ou você se entrega ou você se entrega. Não tem meio. Uau. Cara. Aí o que aconteceu? Eu peguei e 2013, aí as coisas começou a declinar, não dá certo. 2015 a gente fechou.
Certo. E pensa numa questão assim que não é fácil você fechar uma empresa, cara. Que é um sonho, né? Um sonho, é um investimento, O senhor grana. fala que é difícil no sentido emocional ou burocrático? Não, a empresa continua até aberta, Tá. a questão do CNPJ. Tá. Mas eu falo questão emocional, Certo. financeiro. Que é um investimento. Você Tipo, empreendeu grana, empreendeu expectativa, empreendeu a sua emoção, seu tempo, sua dedicação. Chega a ser frustrante, né? Tipo Lógico assim, que tem é. gente No que dia que abre você fala, hoje eu vou fechar, Nossa, você depois, passa, você baixa Rony? as portas. Você tá baixando um sonho, né? e tipo assim... Porque você não vai ver ninguém montando um negócio, Marcel Champs, e falando, tô montando, mas eu sei que daqui 2 anos vai dar errado. Não, todo estourar, mundo vou inventar, fala pra todo mundo. Aí eu cometi uns erros. Eu montei um negócio já com ar-condicionado. Eu vejo isso hoje como erro. Eu comecei já no status maior, sabe? Eu poderia ter começado menorzinho. Interessante E você falar crescido com o próprio negócio. Aí eu já vou emendar outra questão. Tá. O dinheiro, o cara fala, eu não monto um negócio porque eu não tenho dinheiro. O dinheiro, ele pode ser um grande vilão de um empreendedor iniciante sem experiência. Porque ele pode colocar dinheiro onde ele não precisava, e quando aparecer a oportunidade que ele tem que colocar dinheiro, ele não tem mais grana. Meu. Vou te dar um exemplo. Uma vez eu visitei um mercado, o cara montou um mercado num bairro, um cliente. E ele colocou nesse bairro, ele fez uma câmara fria subterrânea, num lugar mais baixo, né? Tal, baixo lá no subsolo. E colocou 3, 4 balanças, aquelas que você pesou, já sai o preço e tal. Isso foi em 2005, 2006. Certo. Gastou uma grana. O que aconteceu? Você tem um fluxo de caixa numa empresa, né, cara? Você compra hoje, vai chegar daqui 10, 15 dias, você vai colocar na prateleira, demora mais 5 dias, vai vender, demora mais 20, 30, passou o cartão, demora mais 30 para receber. Cara, olha o fluxo aí. Entre comprar e receber a grana, demorou 2, 3 meses. E dependendo do ramo, o cara quer para hoje. Eu quero a grana. Você pega um posto de gasolina. Às vezes tá chegando o tanque lá e você já tá pago, irmão. Senão o cara não desce o combustível. Acontece bastante. Verdade. O que acontece? O cara montou um negócio lá, falando desse cara, e aí quando começou a não ter grana para produto, a grana tava na balança, que era 5, 6 pau cada balança e tal. O sonda aqui de Itaim, na época lá, tinha 1, 2 balanças, o tamanho do sonda. O cara tava no mercado, no bairro, e tinha 3, cara. Ou seja, o dinheiro foi o vilão para ele. Se ele tivesse pouco, a obrigação faz o cara comprar só uma balança, entendeu? Velho, então o dinheiro pode ser um vilão, que detalhe. se você não souber usar. Aí eu comecei, montei ar-condicionado, vitrine bonita, só que não era o público. E aí eu comecei a espantar o público, né? Porque o cara olhava e falava, essa loja... Não me cabe ali. Não me cabe e tal, cara. Aí eu comecei a ver que a gente errou algumas questões na estratégia, beleza. Com 2 anos a gente fechou, 2015 a gente fechou, acabou, tá. E eu com aquele negócio, eu vou montar de novo. Pode Só um ponto nessa análise de estratégia. Uhum. Senão eu não quero esquecer isso aqui. Análise de estratégia que o senhor falou, certo? O senhor acha que se olhasse tipo a rua, o ambiente primeiro, do que olhar para dentro do salão... Sim, poderia ter sido muito melhor. É que às vezes, o Marcelo, a gente está tão envolvido em abrir que você esquece de algum... É uma paixão, né, mano? Sim. Sai loucamente querendo... É uma paixão, né, cara? É uma paixão, né? E aí você, não, vai dar certo. Parece que você é invencível, né, cara? Verdade. E você tá chegando agora. Tem uma galera que tá com cavalo faz tempo aí, cavalgando, né, cara? Então você não é o estrelinho, né? Caramba, que detalhe. Aí eu peguei... Beleza. Aí passou 2016, 2017. Eu falei, vou abrir de novo um comércio. O que eu abro agora? Eu não sabia o que abrir. Não sabia. E é difícil escolher, cara. Pesquisando, pá. E a minha família não tem histórico de empresário. Certo. E eu quero... apesar que o seu pai, né? Tem a empresa lá e tal. É que na época meu pai lavava ônibus em garagem de ônibus, para empresa de ônibus. Depois ele abriu esse comércio, ele criou os filhos lá. Mas o que acontece? Nós, agora falando de Brasil, a gente tem uma cultura seletista, né? De CLT. Sim. E também a gente precisa deixar muito claro que ser empreendedor não é o ápice do negócio, né? É o que eu falei para você, nos bastidores, né? Tem empreendedor que tá mal, tem empreendedor que tá bem. Tem colaborador que tá mal, tem colaborador que tá muito bem. Que, aliás, o primeiro empreendimento que você tem é o seu CPF. Verdade. Você precisa... Você falou.
Você precisa empreender sobre o seu CPF para depois querer empreender sobre o CNPJ. Que eu até tenho outra questão. Eu vejo que um cara que não soube empreender sobre o CNPJ de alguém, ou seja, sendo funcionário, ele vai ter dificuldade para ele empreender sobre o CNPJ dele. Entendeu? É mesmo, hein? Aí o que acontece? Aí quando foi 2016, eu pensando, vou abrir alguma coisa. 2017, vou abrir alguma coisa. O que eu vou abrir? Fui catalogando um monte de ramo. Isso aqui não, isso aqui não, isso aqui não. Não tinha uma referência. Porque às vezes o filho do marceneiro abre uma grande marcenaria. O filho do sapateiro abre um negócio de sapato gigante. Eu não tinha uma referência. Tinha que criar, Tá né? todo mundo ali, CLT e tal. Falei, vou criar. Aí um amigo meu falou, Renato, eu tô precisando montar um negócio. E ele foi meu colega de banco. Ele tava fora. Eu falei, você vai montar um negócio? Eu falei, vou. Falei, eu também tô precisando montar um negócio. Isso em 2016, finalzinho de 2016. Bicho, a sociedade. Aí eu peguei e falei, ele quer montar um negócio. A gente pensou. Aí ele falou assim, Renato, tem um conhecido da minha família que mexe com embalagem descartável de festa. E eu falei, eu pensei em vender produto de limpeza, coisa de festa, Que ano que era isso, pastor? 2016, final de 2016. Tá. Aí ele falou, vamos unir forças. Isso foi em dezembro, a gente já fez uma reunião. Aí eu peguei e aluguei a casa do meu irmão, na Vila Japão, a casa dele, que estava desocupada. Fiz tudo diferente, mano. Nesse daí eu levei em 2016 um notebook 2001 e comprei 2 mesas de R$150 usada, cara. Falei, agora vai ser o inverso do negócio. Né? Vamos crescer com o próprio negócio, cara. Show. Porque daí os tombos são pequenos também. Show. E você cresce com ele. Aí eu peguei, abri o negócio em 2017. Fevereiro de 2017 a gente inaugurou. Aí faturamentos em pequenininho. A gente vendia produtos para restaurante. Marmitex, copinho, tudo. E uns produtinhos de limpeza. Aí foi 2016, eu tenho até a foto aqui. Era uma casinha. 2017, fevereiro. Aí 17, 18, 19... Aí fevereiro, março, abril, maio. Quando foi junho, meu sócio falou, Renato, eu preciso trabalhar em outro lugar. E a nossa estratégia era, eu continuava trabalhando e ele estava 100%. Quando o negócio ficasse bem, eu saía e os dois ficavam 100%. Fechou. Aí, quando foi em junho, ele falou, Renato, vou precisar voltar a trabalhar, cara. As contas apertadas, não sobrava R$1, porque os 2, 3 primeiros anos de empresa é terrível, né? Aí ele pegou e falou assim, eu falei, concordo, pode voltar a trabalhar, cara. Eu também faria a mesma coisa no seu lugar, não é injusto. Aí ele pegou, voltou a trabalhar. Nisso a gente colocou colaboradores para suprir a nossa ausência. E tem uma frase antiga, que não é de faculdade, né? Que é o olho do dono que engorda o boi, né? Meu pai fala isso todo dia. Isso é real. Isso é real, né, cara? Aí o negócio foi rodando. Aí julho, começou a dar uma degrigolada. Agosto, mais ainda. Aí setembro, mais ainda.